eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escotesse. A Escotesse edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje nós vamos conversar com a escritora Cássia Marina Moreira. A Cássia, ela já publicou 2 livros aqui com a Escotesse. Mar de Noronha e Outras Águas, e o mais recente livro dela, As Baleias em Abrolhos. Os livros da Cássia vocês encontram no site das livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Oi, Cássia, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo ótimo. Que bom. Eu gostaria que você começasse contando aqui para a gente um pouquinho sobre você. Quem é Cássia Marina Moreira? Bom, eu sou psicóloga já há bastante tempo e terapeuta floral e vibracional já há alguns anos. E escrevo sobre essas essências e agora sobre as essências, mas na versão infantil. Você é mergulhadora, não é? Conta um pouquinho para a gente o lado desse seu lado voltado para as águas. Você é mergulhadora, não é? Conta um pouquinho para a gente o lado desse seu lado voltado para as águas. Então, eu mergulho já tem bastante tempo e sempre gostei muito de água, de mar e de todas as coisas relativas à água. E com as essências foi só a junção de uma coisa com outra. Uma ideia que vinha das essências florais do Bach. Eu parti para fazer uma experiência, uma pesquisa, né, experimental, entre a possibilidade da vibração de objetos ou de coisas, de lugares, de peixes, com a água, vindos da água. E acabou que funcionou. Assim, a primeira pesquisa acabou funcionando e hoje as essências contam com 44 essências d'água, né? E o que eu conto nesse livro são 27 das 44. Está falando desse livro, né, Mar de Noronha e Outras Águas, porque inicialmente você tem outros 2 livros que falam também sobre essências, né? É publicado pela Escotesse, esse aqui é onde tem a maior parte, na verdade, das essências, né? Isso, que ao todo já são 44. Mas esse último livro, que foi lançamento ano passado pela Escotesse, são 27 essências. Bastante essências, é um livro maior, né, do que os outros. Interessante nos seus livros que você narra, na verdade, todo esse processo onde você vai atrás das essências, né? Esse processo de descobrir a essência, a pesquisa sobre a essência. Então, a viagem que você faz para os lugares, para colher essas essências. Então, isso está tudo escrito no livro. Então, ele acaba sendo um livro que ele atinge vários públicos, né? Então, as pessoas interessadas na essência, mas as pessoas que gostam de viagem, gostam de saber sobre o comportamento de outros seres vivos, também podem encontrar aqui, né, nas suas histórias, esses assuntos, né? Fala um pouquinho para a gente como que você chegou nessa narrativa, né, nesse formato do livro. Muitas das histórias do Bach, ele conta também, né, assim, como é que ele chegou às essências dele. E eu acho que é importante as pessoas saberem como é que a essência aparece. Né? Assim, cada produtor de essência tem uma forma de receber essa conexão com a natureza, com os anjos, com os dragões, seja lá como qual for. Eu acho importante que a pessoa saiba o que é aquele lugar, o que é aquele peixe, o que aquela baleia tem a ver, não é assim? É como se conectar com a essência da baleia quando você toma uma essência d'água.
Então, saber onde elas moram, como é que elas vêm, o que elas fazem, como é que elas nadam de um lugar para outro, eu acho isso importante, porque é lá que acontece essa determinada vibração que eu vou atrás. Então, para chegar lá, né, assim, tem todo um caminho. Às vezes é um livro que eu leio, uma frase que eu ouço, uma aula que eu assisto, uma das essências do Bach que eu ouvi falar e que eu achei interessante, e aí você faz um link. Então, é todo um caminho. Às vezes demora muito para chegar e às vezes é muito rápido. Como esse Mar de Noronha que você está mostrando, esse livro, Noronha, pela biodiversidade, ele é gigantesco. Então, contar do lado social, cultural da ilha, como é que ela se forma, as pessoas que estão lá, às vezes é muito engraçado e às vezes é muito comovente ver as pessoas falarem de onde elas moram. E tudo isso vem carregado, né, assim, na essência da água. Né, assim. Então, isso é importante. E acho gostoso contar. Né? Assim, eu gosto de livros onde as pessoas, os escritores falam dos lugares e acho que foi meio pelo caminho deles. Né? Assim, acho que é por isso. É interessante para seguir, não só para conhecer a essência, mas interessante até porque a gente vai conhecendo os lugares para onde você passou. Os clientes que tomam, que compram os livros ou que eu peço para lerem no site, etc. e tal, para eles se inteirarem da história, né? Assim, de cada lugar, de cada peixe, ou por que aquela pedra, ou por que aquela planta, o que aquilo tem a ver, como é que faz um link com a vida deles ou com aquele momento que eles estão vivendo. Né? Então, isso é uma coisa super importante, por exemplo. Né? A pessoa se integra mais da própria natureza, que às vezes a gente deixa passar, ou não enxerga, ou não vê, ou não sente, quando você pontua. Né? Assim, quer dizer, você mostra para a pessoa que aquela essência tem a ver com alguma coisa que está muito dentro dela. Que não é simplesmente, me deram lá um negócio para tomar. Não, é um negócio para tomar, mas que tem alguma coisa muito importante fazendo esse link para a pessoa que está usando a essência. Conta para a gente quando e como que a gente deu então esse estalo, assim, então eu quero pesquisar e quero caminhar no projeto para as essências da água. Então, era uma aula de florais da Califórnia. Né? E eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia, conhecer essa determinada plantinha, né? E como eu já mergulhava há muito tempo, eu comecei a fazer esse link, né, entre uma planta que trabalhava a maternagem, o colo, com esse lugar, as essências, a baleia lá em Ambrosio, que sai lá da Patagônia, faz toda aquela viagem para poder parir, para poder alimentar, para poder cruzar, né, assim, nesse lugar. E fiquei nessa história falando sobre isso, fala com um, fala com o outro, lê, estuda para mim. E aí uma psicóloga amiga minha me disse, Cássia, por que você não vai até lá, coleta a água, e a gente que está fazendo curso, a gente estava num dos cursos que eu fiz, a gente experimenta e vê se dá certo. Se der, ótimo, se não der, bom, pelo menos você foi e mergulhou. Falei, tá bom. E aí comecei a procurar e uma coisa foi linkando em outra muito rapidamente. E eu acabei indo, quando as baleias estavam lá, coletei essa primeira água, experimentamos nesse curso e a coisa funcionou. Né? Assim, porque todo o pensamento que eu tinha a respeito das baleias, da maternagem, das baleias e a alimentação, das baleias e o ser mãe, das baleias e o próprio local, que é o arquipélago de Abrolhos, que ele forma um verdadeiro berço, né? Assim, porque ele está em água quente, ela não tem predador para os filhos. Então, tudo isso formava essa ideia que eu tinha de que lá era um local
para coletar uma essência que fosse trabalhar esse tipo de coisa. Não só a maternagem de ser mãe, porque às vezes ser mãe começa com a gente mesmo, é aprender a se colocar no colo, é aprender a se dar colo, né? E uma das outras coisas que a essência das baleias traz muito à tona é a alegria. Uma, pela alegria que a gente sente estando lá no meio desses gigantes, né, assim, e tão dóceis, tão amáveis. Então, a partir daí, começaram a pipocar outras ideias, outras coisas, e de uma coisa foi para outra. Quando eu vi, são 44 essências. Estamos falando bastante das baleias, porque foi a primeira essência que você coletou, e agora você está fazendo quantos anos mesmo? A história está fazendo 20 anos, né? Assim, o ano passado fizeram 20 anos da primeira essência. Né? E aí você... Isso. E desde que eu fui para lá, eu escrevi a história da baleia, né, no primeiro livro, e já fiz a história das baleias para crianças, porque é um lugar de biodiversidade, é um lugar ecológico, é um lugar onde as crianças precisam saber que existe, por que existe e como é que as baleias chegam lá. Na época que eu fui, há 20 anos atrás, eram apenas 4.000 baleias que subiam. Hoje, muito mais, porque proibimos a pesca, cuidamos das baleias, tomamos cuidado com um monte de coisa. Então, o bem que isso faz. Tanto é que aqui em Ilhabela, né, assim, a gente tem visto muita baleia passando porque elas estão indo para Abrolhos, para continuar exatamente isso, que é ir até lá, fazer a cruza, dar à luz, não é assim, quer dizer, aprender a dar força para o filhote nascer, viver, etc. Então, a ideia de escrever as histórias para as crianças, das essências, é porque, como cada essência tem o seu próprio caminho, de como é que eu cheguei lá, de como é que foi, e o que tem em cada caminho de encanto. Né? Porque cada caminho tem o seu encanto, cada lugar tem o seu encanto. A gente é que precisa ver, precisa achar. Então, eu comecei a escrever. Esse é o primeiro. Esse livro está abrindo uma série que chama Viramundos, né? Viramundos. E já está em produção aqui na editora mais 3 livros, né? Que é a Dona Raia, Enzo e o Baiacu Assustado, a Joaninha viu o Beija-Flor. São os próximos livros da série, né? Fala um pouquinho para a gente dessa série, então. Então, essa série, ela veio justamente as baleias para crianças aí, né? Assim, abriu justamente essa ideia de escrever mais histórias para as crianças. E ali eu estava terminando de ler um livro de novo, né? Assim, 100 Anos de Solidão, e ele faz uma referência a essa palavra, Viramundos. E eu achei que seria um nome bacana para pôr numa série de historietas para crianças com esse lema, Viramundos, porque as essências elas vêm de muitos lugares. Né? Assim, e são muitas histórias que a gente pode contar, não só 44 livrinhos, mas pode contar muitas histórias mais desses mesmos lugares. E nesse ano de pandemia, que a gente achava que é um ano que o mundo parou, que o planeta parou, a minha cabeça não conseguiu parar e eu dei continuidade a essa ideia de ir escrevendo as histórias e ir publicando. E aí, em parceria com a Escortese, a gente está montando. Chamei um amigo de muita longa data para fazer a ilustração de 2 deles já, e um que é um parceiro novo, que é o Gabriel Nascimento, que é um professor de artes para crianças e que topou ilustrar. E o Marcelo Ventura, que trabalha comigo já há muito tempo, e que também é ilustrador, etc. E a gente falou, vamos formar uma equipe nova para estar montando essa série de livrinhos infantis, ecológicos, e
falando da biodiversidade que a gente vê. Bacana. E, Cássia, esses livros, eles podem ser comprados, usados, comprados pelos pais, né, para os filhos, usado de uma maneira lúdica, como ele pode ser usado também em consultório, pelo profissional. Você acha que dá para fazer dentro de, porque tem profissionais que fazem uso das essências para as crianças, não é? Isso pode ser um material de apoio. Pode também, mas assim, porque, por exemplo, no livrinho, no próximo que está saindo aí, que é o do Enzo Assustado, de Baiacu Assustado, mostra justamente um peixinho que, quando se assusta, ele infla e fica cheio de espinhozinhos. Não é assim, quer dizer, e isso dá ideia para a criança, e foi uma das coisas que deu a ideia para a ciência, que é justamente isso, né? Assim, que é a criança, quando se assusta, como é que ela reage? Ela briga, ela chora, ela sofre, de que forma ela fica? Então, esse link, não é assim, que a gente pode estar contando uma história para a criança se identificando com isso, é uma forma dela se identificar com uma essência. Ela pode fazer uso ou não, não vem ao caso. Mas é uma forma de mostrar para a criança que no mundo animal existem serezinhos que reagem da mesma forma que o ser humano pode reagir. O que essa essência, essa vibração que a criatura, vamos dizer assim, no mundo animal faz, né, assim, é a mesma que eu tenho, da minha forma como humano, e ela da mesma forma como bichinho. Né? Bacana. Cássia, vamos fazer um bate-bola? Respostas rápidas. Eu faço algumas perguntas para você e você responde aí para mim o que vier a sua cabeça. Vamos? Vamos, vou tentar. Vamos tentar. Fala para mim, então, o que você gosta de fazer além de ler, escrever e mergulhar? Eu gosto muito de caminhar, né? Assim, gosto muito de fotografia, então eu fotografo bastante quando eu saio, quando eu passeio, quando eu viajo. Né? E o que mais que eu gosto? Gosto de tomar sorvete, gosto de café, né? Assim, quer dizer, gosto de estar com amigos, eu acho que é importante, né? Assim, essa coisa do coletivo. Né? Tenho muita saudade, estou sentindo muita falta desse social que a gente não pode estar fazendo por conta da pandemia, que são coisas que eu gosto, né? Fazem parte da minha vida. Você tem algum lema? Filmes? Você tem algum lema ou pensamento que norteia a sua vida? Olha, eu não costumo deixar meus sonhos para trás. Né? Assim, quer dizer, o que eu sonho, o que eu penso no futuro para fazer, aonde eu quero chegar, eu sempre tento realizar. Às vezes demora, como esse livro, por exemplo, infantil, que demorou só 21 anos para aparecer, para nascer. Mas eu acho que é isso, né? A vida é um dia depois do outro e muita coisa acontece entre um dia e outro, né? Entre um tempo e outro da nossa própria vida. Antes tinha ideia, mas eu não tinha tempo. Antes tinha ideia, mas não tinha uma escortese para ajudar. Antes tinha as essências para fazer, tinha a profissão que exigia mais do que agora, por exemplo. Então, quer dizer, era muita coisa ao mesmo tempo. Então, os sonhos, eles estão lá. A gente, o que não pode é deixar que eles criem poeira. Né? De vez em quando você tem que ir lá e tirar o pó para pegar um. Olha, isso aqui você não fez ainda. E aí eu não costumo desistir. Eu vou em frente. Bacana. Fala de uma paixão. Paixão, eu acho que é a água. Minha maior paixão sempre foi a água. Desde pequeno eu sempre nadei muito. Tem uma história que eu conto sempre que meus pais me ensinaram a nadar muito cedo com uma boia de cortiça, como era antigamente, porque eu chegava na praia e ia embora. Eu ia entrando. E quando eles percebiam, eu já estava lá, né, com água no pescoço, sem saber nadar, ou sabendo por instinto. Então, sempre que eu via água, eu acabava sempre me jogando. Né? Então, era um problema. Tinha sempre que ser
roupa extra na mala da família, porque me deixavam sozinha e eu pulava nas piscinas. Já Né? nasceu um peixinho já, então, né? Acho que sim. Agora fala de um desafio. Desafio? Poxa, eu tenho dificuldade com essa parte comercial. Né? Assim, eu acho que eu não conseguiria vender picolé na praia. Então, isso é um desafio que eu tenho e que eu tento resolver, mas que é uma dificuldade. Mas é uma ideia para o futuro, né? Aprender esse lado comercial. Ou achar alguém que ajude, né? De repente você sair também, né? De repente você acha um parceiro comercial que seja que você também não precisa fazer tudo, né? Fala pra gente se você tem um poeta ou um escritor do coração. Então, vira e mexe eu releio a Agatha Christie, que eu gosto muito das tramas que ela monta, né? E quando eu termino um livro, faço questão de esquecer um pouco para poder ler de novo. Como agora, na pandemia, eu reli o Garcia Marques com 100 Anos de Solidão, que é um livro muito legal de se ler. Né? A Isabel Allende eu gosto muito também. Né? São tantos, né? Assim, porque cada livro sempre tem uma frase, pelo menos, por mais chato que o livro seja, eu não consigo muito largar para lá. Eu vou até o fim. Com filme eu já consegui desligar e falar, não gostei, chega. Mas com livro eu sempre acho que tem alguma coisa que vai engrenar. E sempre acho, pelo menos uma palavra, uma frase, uma ideia, e isso eu vou anotando. Né? Assim, e como eu gosto de escrever, eu sempre tenho essas anotações, que às vezes eu pego, continuo e parto delas para alguma coisa maior um pouco. E tem algum livro que marcou a sua vida? Algum livro especial? Poxa, tem livros do Rubem Alves, por exemplo, que eu gosto muito e que eu releio sempre e que tem sempre coisas muito marcantes, né? Mas não sei dizer um só. Talvez o 100 Anos de Solidão, que eu tenha acabado de ler agora de novo. Né? Cássio, vamos para as considerações finais? Eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que vão nos assistir aqui, né? Um recado especial para os leitores. Então, acho que é a mesma coisa que eu falo. Não desistam da leitura. Né? Assim, quer dizer, eu tenho um amigo que às vezes me escreve dizendo assim, Cássia, essa noite peguei seu livro e li sobre tal essência, o caminho que você fez, não sei o quê, e consegui me conectar, por exemplo, com a Raya. Né? Assim, a Raya trabalha a tranquilidade, trabalha o estar zen. Né? Assim, e aí ele me escreve assim, com satisfação, acabei fechando o livro e dormindo. Né? Então, quer dizer, a leitura nem sempre ela é de primeira. Né? Assim, quer dizer, às vezes você demora para entender o que o autor estava querendo traduzir dele, passar para você. Então, dá uma chance. Assim, e acho que o Brasil precisa de leitores e de escritores também. Mas muito mais de leitores, eu acho. Porque livro tem muito, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Livros lindos. E não desistam dos seus sonhos. Não desistam dos seus sonhos também. Exatamente. Nós agradecemos a sua participação, né? A Feliz agradece a sua participação, a sua entrevista aqui para a gente. Muito obrigada, tá? E lembrando, eu quero lembrar mais uma vez as pessoas, então, o seu livro Mais Dinheiro e Outras Águas. E as baleias em Abrolhos, eles estão à venda no site das livrarias Asa Dessa, Livraria do Mercado, Martins Pontes, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Obrigada, Cássia. Até mais.
Até mais. Obrigado. Poxa, tem livros do Rubem Alves, por exemplo, que eu gosto muito e que eu releio sempre e que tem sempre coisas muito marcantes, né? Mas não sei dizer um só. Talvez o 100 Anos de Solidão, que eu tenha acabado de ler agora de novo. Né? Cássio, vamos para as considerações finais? Eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que vão nos assistir aqui, né? Um recado especial para os leitores. Então, acho que é a mesma coisa que eu falo. Não desistam da leitura. Assim, quer dizer, eu tenho um amigo que às vezes me escreve dizendo assim, Cássia, essa noite peguei seu livro e li sobre tal essência, o caminho que você fez, não sei o quê, e consegui me conectar, por exemplo, com a Arraia. Né? Assim, a Arraia trabalha a tranquilidade, trabalha o estar zen. Né? Assim, e aí ele me escreve assim, com satisfação, acabei fechando o livro e dormindo. Né? Então, quer dizer, a leitura nem sempre ela é de primeira. Né? Assim, quer dizer, às vezes você demora para entender o que o autor estava querendo traduzir dele, passar para você. Então, dá uma chance. Assim, e acho que o Brasil precisa de leitores e de escritores também, mas muito mais de leitores, eu acho, porque livro tem muito, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Livros lindos. E não desistam dos seus sonhos. Não desistam dos seus sonhos, Exatamente. Nós agradecemos a sua participação, né? A Figueiredo agradece a sua participação, a sua entrevista aqui para a gente. Muito obrigada, tá? E lembrando, quero lembrar mais uma vez as pessoas, então, o seu livro Mar de Heroína e Outras Águas. E as baleias em Abrolhos, eles estão à venda no site das livrarias Atravessa, Livraria do Mercado, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Obrigada, Cássia. Até mais. Até mais. Obrigado.